Começamos a nossa aula de número 23 do curso de Batalha Espiritual. Hoje a gente finaliza a parte bíblica. Estamos chegando aí ao final do livro de Apocalipse. E, por último, na última aula, a gente estava vendo sobre a queda da Babilônia. E paramos naquela parte que eu estava falando sobre venda de alma, né? Pessoas que vendiam a sua alma. Só que para a gente avançar agora, a gente vai voltar um pouquinho, porque tem uma situação que ela começa lá atrás, tem uma pausa para a queda da Babilônia e logo depois continua essa situação. Por isso vamos voltar aí ao capítulo 16 e vamos ler o versículo 13, um versículo que nós já lemos, já comentamos. Vamos ler mais uma vez. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Na aula passada a gente comentou a respeito desses demônios semelhantes a rãs. E esses demônios, eles fazem sinais. Deixa eu explicar para vocês o que é um sinal. Um sinal, também chamado de signo, é algo que tem um significante e um significado. Não é simplesmente um fenômeno que faz, mas um fenômeno que tem um propósito de apontar para algo. Por exemplo, no Evangelho de João, a gente vê os milagres de Jesus sendo chamados de sinais, porque cada um deles carrega um significado. Como uma placa de trânsito, não é simplesmente um desenho, mas ele carrega um significado, por isso é um sinal de trânsito. Da mesma maneira, esses demônios, eles fazem sinais. E qual que é o objetivo? É impressionar pessoas, para congregá-las para lutar contra Deus. Pensa bem, meus irmãos, aquilo que eu já falei para vocês, a capacidade que Satanás tem de levar pessoas a se voltar contra o próprio Deus. Então esses demônios rãs, que nós vimos sair aqui da boca do falso profeta, da boca da besta e da boca do próprio Satanás, eles têm essa capacidade de fazer esses sinais e com qual propósito? Reunir para essa batalha num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Que lugar é esse? A palavra Ar significa monte ou colina. Então, na verdade, alguns acreditam que o que está sendo dito aqui, na verdade, é Armegido. Tudo indica que, na verdade, seria essa expressão, Armegido, Monte Megido. Eu fui lá, meus irmãos. Eu subi nesse Megido que tem lá em Israel. Eu vou explicar para vocês o que é. O lugar é bem bonito. É uma planície imensa, toda plantadinha, você vê tudo verde nos dias de hoje. É um lugar que em Israel foi marcado por muitas guerras, por ser um lugar importante, um local de passagem. E justamente eu acredito que por isso, por historicamente ser um local de batalha em Israel, foi associada a essa batalha final, a batalha do fim dos tempos, a famosa batalha do Armagedon. Megido é uma colina que ela tem 26 camadas de aterro. Cada uma dessas camadas é de uma época diferente. Por exemplo, tem lá, uma dessas camadas é ruína da época que Salomão era rei de Israel. Só que isso foi derrubado. E como é costume em toda essa região do mundo antigo, eles não tiram o que tem de baixo para construir de novo. Eles vão lá e constroem em cima. Então construíram outra coisa em cima. E aí derrubaram e construíram outra. Tem um lugar que a retroescavadeira faz um corte assim, que tem, meus irmãos, você vai vendo até embaixo no período cananita, antes da Bíblia. Uma riqueza arqueológica imensa, que você não tem como chegar lá no finalmente o que tem lá de baixo, porque senão você estraga. Você não vai chegar no período cananita, senão você tem que estragar o de Abraão, você tem que estragar o do reinado de Davi, de Acabe, tudo que está em cima. Então, na verdade, é uma montanha que ela é artificial. Ela é escombro em cima de escombro, até formar mais ou menos uns 100 metros de altura. Ali tem uma cisterna que eu entrei,
que é uma coisa de louco. Você vai descendo numa espiral de escada de não sei quantos milhares de anos ali, e chega lá no fundo, nas profundezas, você encontra um túnel, e você vai andando por debaixo da terra um tempão, né? A aguinha no fundo, e daqui a pouco começa de novo a subir em espiral até chegar lá do outro lado. É um lugar muito interessante, e lá de cima você tem realmente essa vista bonita. Por conta disso, e por conta também de uma referência que a gente tem, se não me engano, em Ezequiel, que fala da grande batalha do dia do Senhor, que vai ser perto do rio Eufrates e tal, as pessoas associam que, na verdade, a grande batalha do Apocalipse, quando esses 3 demônios, a primeira grande batalha, né, são 2, vai acontecer justamente nesse local. E aí o que acontece? Esse capítulo 16, ele acaba com Jesus fazendo ali um grande feito, né? Várias coisas acontecem, terremoto, e nesse processo, quando a terra treme, a grande Babilônia é destruída. E aí o capítulo seguinte, que nós já lemos, é só sobre a queda da Babilônia, e tem momentos de adoração e tal. E agora no capítulo 19, eu queria que você avançasse, é que vai voltar a tratar dessa batalha do Armagedon. Capítulo 19, versículo de número 17. E viu um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e do que neles montavam, sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Aqui continua a linguagem simbólica do Apocalipse, ele tentando traduzir aquilo que ele está vendo no mundo espiritual, e continua chamando o homem de besta, e Jesus aqui aparece como aquele que vem montado no cavalo branco, inclusive o seu exército também é descrito de maneira semelhante. E o que acontece aqui, meus irmãos, é que nessa batalha, é uma batalha absurda, porque eles não estão enfrentando qualquer rei da terra, eles estão enfrentando o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso encarnado. É Jesus que está aqui, e reis foram convencidos a cometer essa loucura. A maldade chegou nesse nível de pessoas poderosas da terra. Ele é descrito aqui, né? Carnes de poderosos, carnes de comandantes, carnes de reis. Vai todo mundo morrer mesmo. E aí quando eles chegam ali, a besta é aprisionada, e o falso profeta, que eu estava chamando na outra aula de bestinha, porque é a besta que subiu da terra, aquele que fazia sinais, né? Essa segunda besta fazia sinais para convencer as pessoas a seguirem a primeira besta, que a gente viu pela interpretação no capítulo 17, que essas bestas são homens. E aí o que acontece, meus irmãos? Um fato muito curioso. Essas pessoas, elas são jogadas vivas no inferno. Eu só me lembro de uma outra situação na Bíblia, que alguém desce vivo ao inferno. Normalmente o inferno é o local em que as almas das pessoas vão ser lançadas, né? A gente vê isso mais para frente aqui, a gente vai ler hoje ainda, a respeito disso. Que é aquele episódio lá no Antigo Testamento, que as pessoas fazem uma rebelião contra Moisés, e a terra se abre, engole todo mundo, né? Tem fogo ali e tal, se não me engano. É uma coisa que representa realmente que essas pessoas estão indo direto, estão descendo direto, né? E aqui a gente vê que essas 2 pessoas, talvez pelo fato da maldade delas ter sido tão grande, a ruindade delas ter sido tão grande,
que nem vai passar pelo mesmo processo que todo mundo, de julgamento, essas coisas, já vai direto mesmo. Corpo junto, né, a pessoa em plena vida. Eu achei esse fato muito curioso. O destino dessas pessoas já está traçado, não é? E é um castigo um pouco diferente do restante da humanidade. Alguns teólogos, inclusive, acreditam que pelo fato deles descerem vivos ao inferno, na verdade eles não seriam seres humanos, seriam criaturas puramente demoníacas, por isso eles são jogados direto, Deus já dá descarga ali direto. Eu não acredito dessa maneira, porque é demonstrado nos textos que nós lemos na outra aula que na verdade são homens mesmo, não é? A primeira besta um governante e a segunda besta o seu arauto, não é? Vamos agora para o capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, isto é, o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, a gente viu até agora, a gente está chegando no final da história, a gente começou lá em Gênesis, e a gente vê vários estágios da queda de Satanás, vários momentos. A gente vê um momento que os filhos de Deus se misturam com as filhas da terra, que descem voluntariamente. A gente vê um momento que Satanás ainda tem espaço e tráfico livre na presença de Deus. A gente vê um momento que caiu o acusador das nossas almas. A gente vê um momento de Jesus falando: vi Satanás cair como um raio, e cada vez ele vai caindo mais, caindo mais. E aqui chega num ponto em que vem um anjo que tem a chave do abismo. Abismo, como nós já vimos, não é a mesma coisa que inferno. Abismo é uma outra dimensão onde certos demônios estavam aprisionados para serem liberados nesse período aqui da tribulação. Esses demônios, eles estavam ali, quando cai aquela estrela, né? É aberto a fenda do abismo e saem ali várias criaturas, aqueles gafanhotos que nós lemos, e o Apolion sai dali de dentro também, governando. Agora vem um anjo, e ele pega o Satanás, o dragão, não é? E aqui diz que ele é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Se alguém ainda tinha dúvida de quem era o dragão, esse texto esclarece. Se alguém ainda tinha dúvida que a serpente, lá no Jardim do Éden, a serpente era um animalzinho naquela época. Não, isso era um símbolo. Comecei na primeira aula falando a respeito disso. A serpente no jardim não era literal, era um símbolo, era o Satanás. A Bíblia está explicando o livro de Gênesis aqui. A antiga serpente, o diabo e Satanás. Ele é jogado, meus irmãos, no abismo, nessas cadeias eternas aí onde estavam presos esses demônios. E aí é fechado por esse anjo e é selado. O que era selado? Na antiguidade, quando você prendia alguém e para comprovar que essa pessoa não tinha saído, eles iam lá, colocavam na porta algum selo. O selo, meus irmãos, não é como nos correios hoje, né? Era um pouquinho de cera que colocava muitas vezes um carimbo que era o anel da pessoa, algum sinal maior, e deixava aquilo ali. Por que isso? Era um lacre. Se alguém abriu é porque foi violado. Tipo, você pega um refrigerante e você vê que o lacre está violado, significa que não está mais selado, entendeu? É nesse sentido. É uma maneira dele dizer assim: fechou e fechou mesmo, foi selado, Satanás não vai conseguir escapar desse lugar. E o que acontece aí? Ele é preso por 1000 anos, até que se complete o tempo que ele será solto. Irmãos, esse é um dos textos mais curiosos. Muitas pessoas não aceitam muito isso. Porque aqui diz que Satanás vai ficar preso por 1000 anos. E Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Algumas pessoas dizem que a gente não pode entender isso como literal. Elas não estão erradas. 1000 anos numa linguagem apocalíptica significa um número grande. E não necessariamente que foi contando. 999, 1000, completou. Nunca é literal
nesse tipo de linguagem apocalíptica. Mas alguns vão dizer que, na verdade, a gente não pode dizer que aqui é um reinado de 1000 anos do Messias, porque é o único lugar da Bíblia que fala a respeito disso e tal. Conversa fiada, tem uma porção de coisa que só é dito em um único lugar da Bíblia e a gente aceita sem problema. As pessoas têm uma resistência com relação a esse milênio, porque é difícil da gente imaginar que Jesus vem e reina por 1000 anos na terra, não é? E depois Satanás vai ser preso, vai ser solto de novo, e a gente vai guerrear contra eles de novo, não é? É uma situação meio estranha da gente poder imaginar, mas é isso que está sendo descrito aqui. Alguns chegam ao absurdo de dizer que os 1000 anos já têm acontecido, que desde que começou a igreja de Jesus, aí a igreja está crescendo e dominando a terra, e esse é o reinado do Messias, e Satanás já está amarrado. Gente, Satanás não está no abismo. A leitura que a gente faz da realidade do nosso mundo hoje, que a gente não está tendo um reinado da igreja, nem de Jesus nesse sentido. Tem reinado de Jesus sobre nós, reino de Deus, mas não sobre o mundo de uma maneira geral. O mundo continua no maligno, e Satanás, ele desceu à terra, sabe que pouco tempo lhe resta, e está trabalhando ativamente no mundo para poder fazer o máximo da obra dele. Então o que a gente entende? Jesus reina por 1000 anos, e aí o que acontece? Satanás, ele é solto. Versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-la para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu falei para vocês que tinha uma segunda batalha. Essa é a segunda batalha. Depois do milênio, depois de uma terra governada por Jesus. Olha a ousadia do Satanás. Ele solto, ele consegue convencer as pessoas que o governo de Jesus não está bom. Que esse período de 1000 anos, a gente tem que se rebelar contra ele e tem que tomar o poder. Contra Jesus, meus irmãos, ele sabe que ele não pode nada. É só para ver o povo se desgraçar mesmo. Só para tentar as pessoas. E ele consegue. E ele junta gente dos 4 cantos da terra, né? É uma expressão da época, da cosmovisão da época, que queria dizer do planeta inteiro. Junta todo mundo para batalhar contra Jesus, ó. E o povo vai. Irmão, Satanás tem um poder de argumentação muito grande. Eu vejo isso daqui, eu me lembro de tanta gente convencida de abobrinha que a gente tem nos dias de hoje, e convencida muito bem. E filósofos que falam, está uma moda de filósofos, né? Agora, nunca tinha visto isso no Brasil, de repente tem uma porção de filósofos, alguns muita gente boa, na mídia o tempo todo, em programas os mais diversos, no YouTube, muito acessados, muito seguidos. Às vezes falam umas coisas convincentes demais, que são abobrinha pura. Esse poder de argumentação que Satanás tem é mais ou menos assim. É capaz de virar a cabeça das pessoas, de fazer elas irem para causas impossíveis, para a própria morte e destruição. E o que acontece? Jesus olha assim, fogo, acabou. Vai descer fogo do céu. É Jesus, é a época do juízo. E Satanás é lançado no inferno. Agora não é mais no abismo, agora é no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta ainda estão lá, porque eles vão ser atormentados pelos séculos dos séculos, uma expressão que remonta à eternidade. O pessoal da Rádio Novo Tempo, de vez em quando faz lá pregação, quando vai tratar dessa questão escatológica, e diz que o inferno, ele não é eterno. Porque eu vi um pastor falando uma vez que
Porque todo fogo tem o comburente, o combustível, e aí quando acaba o combustível parou de queimar e não sei o que e tal. Umas conversas assim para dizer que na verdade eles vão acabar de queimar e acabou. Gente, passou 1000 anos, a besta e o falso profeta ainda estão no inferno. O local é de tormento eterno. Eu tenho visto inclusive pastores batistas, né? Eu vi um pastor batista na verdade, especulando, mas ele fala que é uma especulação dele, uma esperança dele, de que na verdade o inferno vai ser uma passagem de tratamento para as pessoas e tal, que elas não estarão lá pela frente por causa do amor de Deus e tal. Olha, gente, eu confio na justiça de Deus. E eu sei que existem níveis de punição, porque eu confio na justiça de Deus. Eu não entendo nada de justiça. Eu sou uma pessoa injusta que foi justificado por aquele que é justo. Minha limitação é muito grande. Então, vamos descansar, que Deus sabe o que Ele está fazendo. A Bíblia não fala que o inferno vai acabar. Se de repente tiver alguma coisa aí e tal que a gente não entendeu direito, Ele vai mostrar para a gente. Mas o que a gente tem na Bíblia mostrando é que é algo eterno, e que as pessoas vão ficando lá mesmo, e toda punição é reservado para Satanás e seus demônios. Jesus falou a respeito disso, o dia do juízo, quando ele vier, né? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, destinado a Satanás e seus anjos. E o que isso significa, meus irmãos? No mesmo lugar onde estará Satanás e os demônios, a gente vai ver isso ali daqui a pouco, não é? Esse lago de fogo e enxofre. Se for pensar desse jeito aí, vai fazer a doutrina do purgatório, né? Só um momento. Repete aí. Se for pensar desse jeito aí, vai dar ênfase à doutrina do purgatório, que a doutrina do purgatório é que a pessoa vai lá e sofre, se arrepende e depois ela ganha a salvação. E isso não existe. A Bíblia fala que é um fogo inextinguível. É um fogo que não se apaga. Exatamente. O que foi o purgatório aí, para quem não conhece a ideia? Foi um conceito desenvolvido ao longo da história da igreja, justamente para lidar com a dor das pessoas. Tipo assim, será que a pessoa está no céu ou está no inferno? Mas fez um monte de ruindade. Aquela ideia de salvação pelas obras que o catolicismo criou, né? Fez um monte de ruindade, deve estar no céu, mas era meu pai. Então o pessoal começou a criar um meio termo. Vamos fazer o seguinte: a partir de agora existe uma coisa chamada purgatório. O que é o purgatório? A pessoa vai para lá, não é nem o céu nem o inferno, é o meio do caminho. Ela vai dar uma purgadinha lá, ela vai purgar os pecados dela, e quando chegar no momento certo, ela vai para o céu. E aí começaram a pensar, e as crianças que morreram sem ser batizadas? Porque no catolicismo desenvolveu-se a ideia, depois de um tempo, de que o batismo, ele salvava a pessoa, né? E a criança que não foi batizada, o que vai acontecer? Aí criaram a história de um limbo, porque a criança não poderia estar no purgatório porque ela não tinha pecado para purgar, então ela ia estar num limbo. E aí lá no Nordeste, onde eu nasci, eles falavam que a criança que morria sem ser batizada, você tinha que enterrar ela na goteira da casa, porque senão no dia de São alguma coisa, a criança ia chorar toda vez que chovesse, porque você enterrou ela sem batizar, né? Que são crendices que foram sendo oficializadas pela igreja. Foi recente, não sei se foi o Papa Bento XVI, acho que foi o Papa Bento XVI, que ele extinguiu a ideia de limbo. Ele falou, a partir de agora não existe mais limbo, nós não cremos mais assim. Então toda aquela ideia de que tinha um monte de criança no limbo, as mães que estavam pensando que a criança, o Papa falou que agora não tem mais, porque no catolicismo funciona assim pela autoridade, não é autoridade bíblica. A Bíblia não fala em limbo, a Bíblia não fala em purgatório, mas eles creem dessa maneira, que o Papa ele é inerrante, aquilo que ele determina, que ele pronuncia, se não me engano a expressão é ex cátedra, né? Ele não pode errar. Então o que ele fala, ele como pontífice, aquele que faz a ponte entre os homens e Deus, né? Ele pode falar essas coisas e está resolvido, né? Mas como nós, como um povo pós-reforma protestante, a gente tem, uma das nossas bases é a sola escritura, significa que a gente acredita só na Bíblia. A gente não tem o folclore católico como nossa base de fé, a gente tem a palavra de Deus, simplesmente. Então nós não cremos em purgatório. A gente olha, por exemplo, para a parábola do rico e do Lázaro,
e a gente vê o rico já sendo atormentado. Tanto é que ele queria que o Lázaro viesse e molhasse o dedo e colocasse na língua dele, como um símbolo de grande tormento, como é também a ideia de fogo e enxofre. Aqui existe duas palavras, que é Gog e Magog. O que é isso? São personagens do Antigo Testamento, aparecem lá em Ezequiel 38 e 39, fala do Magog de novo, que são profecias contra, se não me engano, são reis, né? E aqui eles vêm tipificando, representando todos esses povos que se voltam contra o povo de Deus. No Antigo Testamento, contra Israel, aqui de uma maneira geral, não é? Aqui fala que cercaram a cidade santa e tal. Está representando realmente Israel como sendo esses que estão contra ele. Abra aí agora no 20, capítulo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós temos, meus irmãos, um momento do grande julgamento, onde vários livros são abertos e as pessoas são julgadas conforme as suas obras. Ué, pastor, é salvação pelas obras? Não, elas são julgadas conforme as obras delas. Quem não crê já está condenado, Jesus disse a respeito disso. Mas assim como existem níveis de condenação, existem também níveis de galardão. A Bíblia ensina a respeito do galardão, a recompensa que terão os salvos e a condenação que terão os perdidos. Isso vai ser mediante as obras que foram feitas. A sua salvação não depende da sua obra, depende simplesmente de Deus. Mas a sua recompensa no céu depende sim das suas obras. A recompensa no inferno, para quem não tem o livro escrito no livro da vida, também é de acordo com as suas obras. Ou seja, existem, como eu disse para vocês, níveis de condenação, porque Deus é justo. Aqui tem uma coisa que me chama muita atenção, que é quando fala da morte e do Hades, de maneira personificada. Eu falei isso para vocês na outra aula, quando a gente lê um texto que dava a entender essa personificação, e eu falei para vocês que não necessariamente nós temos aqui uma entidade morte, uma caveira com uma capa, uma foice na mão. Lembra que eu falei isso para vocês? Que na verdade isso era um símbolo e tal. Mas aqui nesse texto volta com muita força essa ideia de algo personificado, não só da morte como no Hades. E diz que eles são lançados no lago de fogo. Pode ser que seja um símbolo dizendo que a partir de agora a morte não existe mais, não é? Só a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Pode ser, mas também dá margem para a interpretação de entidade. O Hades, na mitologia grega, como sendo tanto o local dos mortos como um deus da morte, como a própria morte, como alguém a serviço do diabo. Agora, depois que Satanás é lançado no lago, é a hora de pegar a morte e lançar lá. E a partir de agora não existe mais morte, não existe mais choro, nem nada disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Porque a gente está finalizando no Apocalipse, mas um texto eu disse que tinha ficado para trás. Eu acho que foi ação de Deus mesmo. Pausar? Enquanto vocês vão abrindo aí, deixa eu dar uma pausa. Hebreus 2, a gente vai ler a partir do verso 14. Gravando? Só voltando aqui no vídeo, como
como foi no momento que estava trocando, deixa eu repetir aqui a pergunta que a irmã Alessandra disse. Na tradução dela, diz que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Na verdade, inferno aí é uma tradução para Hades. O que nós temos é que é como se tivesse um inferno definitivo nesse momento, né? Ou a gente tem esse Hades como uma entidade, ou a gente entende dessa maneira, ou a gente entende 2 níveis de local dos mortos. Um local antes desse local final, assim como a gente vai ter a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, não é? Existiria aqui um segundo, um inferno definitivo, digamos assim, que é chamado de lago de fogo e enxofre. Entendeu? Não sei se ficou... assunto é meio confuso mesmo, né? Na verdade, a gente tem essas 2 possibilidades. O que é realmente a gente vai saber quando chegar lá, não é? Abriram aí em Hebreus 2:14? Não chegar no Hades, né? Misericórdia. Chegar lá no dia. Obrigado, irmão. A gente vai ler um texto que vai falar um pouquinho a respeito dessa relação diabo e morte, e um a serviço do outro, não é? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que, presta atenção agora, pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão. Irmãos, aqui a gente percebe que no momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, que ele venceu a morte, ele derrotou o diabo, e aí explica que o diabo ele tinha o poder da morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, tá? O pecado que foi induzido pelo próprio Satanás, foi uma decisão do homem, mas apresentado pelo diabo. E a partir do momento que entra o pecado por causa do diabo, entra também a morte no mundo. Existem pessoas que dão uma pelada, uma viajada nesse trecho, dizendo que não existia morte em nada na natureza e que o leão comia repolho. Abobrinha, na minha opinião. Tá bom? Porque a Bíblia deixa claro que toda essa coisa maravilhosa do leão ser como um predador, aliás, de todos os predadores, né? Você sabe que o leão... O olho dele é colocado ali especialmente para ele caçar, os dentes dele, o aparelho digestivo para digerir carne, tudo isso, a Bíblia deixa claro como sendo uma coisa grandiosa da criação de Deus, e não como uma manipulação perversa do Satanás, como alguns querem dizer. Eu acredito que o ciclo do nitrogênio que existe na natureza, da morte alimentando a vida, de uma maneira geral, é uma coisa que já existia ali no Gênesis. A gente está falando de morte do ser humano. Morte causada pelo pecado, ok? E aí o que acontece? Entrou a morte na humanidade a partir do pecado, e a morte é uma coisa que quem tem o poder dela é o diabo. Irmãos, isso me lembra de muitas situações. Embora exista a possibilidade da gente não entender a morte como um ser personificado, a gente sabe pela experiência própria que existem muitos espíritos de morte. Demônios que atuam na vida das pessoas relacionadas a essa questão de morte. Pensamentos de morte constante. Eu comentei com vocês na pregação de domingo passado. Eu devo postá-la também, tá? O título vai estar lá, Precisamos Falar sobre Suicídio. Está um pouquinho chiado o áudio, mas alguns irmãos tinham me pedido, dá para mandar para algumas pessoas que precisam. E ali eu expliquei para vocês sobre situações que eu mesmo já vivi, de discernir a presença de um demônio, levando as pessoas a pensamento de morte, a suicídio. E não só isso, meus irmãos, existe uma doença moderna, chamada, não tão moderna, mas assim, na moda, nos tempos atuais, chamada de síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É um ataque que a pessoa tem de ansiedade extrema, que às vezes ela treme, ela faz coisas esquisitas por pura ansiedade, não é? Por medo de morrer. Livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão.
Jesus vem e liberta a pessoa do medo de morrer. A igreja primitiva enfrentava a morte de peito aberto porque Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam lá presos, a gente vê isso no livro de Atos, e eles escapam misteriosamente da prisão, e para onde eles vão? Para o mesmo lugar que eles foram presos e continuam pregando do mesmo jeito. Por quê? Jesus ressuscitou. Eu vou ressuscitar também, pode me matar, vai dar nada não. Se der, dá pouco, né? Como diz o pessoal. Eu vou morrer, mas só o sofrimento ali. Acabou o medo da morte para essas pessoas que se apropriaram desse entendimento da ressurreição de Jesus. Mas as pessoas tomadas por pânico, o que é o pânico? A palavra pânico, ela vem da palavra Pan. Pan era uma divindade grega, que era um cruzamento de um deus com um animal. O deus Zeus, ele tinha uma ama de leite que era uma cabrita. E aí ele mamava na cabrita. Aí um dia ele estava lá, ficou meio empolgado, estuprou a cabrita. E nasceu um ser que é metade humano, metade cabra. Ele tem chifre enroladinho assim, isso de acordo com a mitologia, tá? E da cintura para baixo, pernas de bode e todo peludo. E na história ele se associa lá com as ninfas na floresta, ele anda por campos, está envolvido no meio da natureza. Esse demônio ele é adorado muito até os dias de hoje. E o confronto da igreja primitiva com ele foi tamanho que essa figura de pé de bode e chifre acabou entrando para o folclore cristão como sendo o tipo de Satanás. Satanás na Bíblia não tem chifre, passou a ter por causa de Pan. Satanás na Bíblia não tem pé de bode, passou a ter por causa de Pan. E aí o que acontecia? As pessoas entravam na floresta e elas tinham um medo muito grande do Pan aparecer para elas. E elas se assustavam, ouviam algum barulho, ouviam alguma coisa, tinham uma crise extrema de ansiedade, saíam correndo, pensando que o Pan estava correndo atrás dela. Daí surgiu a palavra pânico. Entendeu? Então a pessoa tem uma crise de pânico. É esse medo, tem alguém atrás de mim, vai acontecer alguma coisa, vão me matar. A síndrome do pânico é justamente a pessoa ter um medo extremo de que vai morrer. Ela vê um sintoma acontecendo, ela coça a pele, aparece um carocinho, estou com câncer, meu Deus, começa a tremer, não é? Acontece alguma coisa, houve um barulho em casa, alguns não querem nem sair de casa. Irmãos, Jesus pode curar as pessoas da síndrome de pânico, se elas conseguirem se apropriar desse conceito de que ele venceu a morte, e que a morte é algo que está sob o poder de Satanás. Espíritos de morte têm se aproveitado de momentos como esse. Irmãos, os espíritos de morte, eles atuam em todas as culturas, cada uma se manifestando de uma forma. Quem aqui gosta de desenho japonês? Anime ou anime? Vocês já ouviram falar do Shinigami? Presença marcante aí em Death Note, acho que em Bleach também, né? Embora o conceito seja um pouquinho diferente. O que é? É alguém, um espírito que vem para colher a alma das pessoas. É a mesma ideia que a gente conhece aí, eu não sei quando começou isso, se é cultura medieval, mas a gente popularizou muito isso no cinema e na literatura, de aparecer a figura de capa preta e tal, que vem colher a pessoa na hora da morte, a turma do Penadinho lá, na turma da Mônica, não é? Aqui no Brasil, na cultura afro-brasileira, a gente tem uma figura que são os Exus. O Exu Caveira, por exemplo, se apresenta sempre com alguma coisa relacionada à morte, uma cara de caveira, que está relacionado a essas questões. No México, tem lá a Nossa Senhora da Boa Morte. Eles têm El Dia de Muertos, que é o dia de finados deles, que é um verdadeiro carnaval. Eles vão para o cemitério e enfeitam tudo, todo mundo se pinta, sai dançando e bebendo pelo meio da rua, festejando a entidades de morte, caveirinhas, fazem tatuagens dessas coisas. Tem uma Nossa Senhora lá com a cara de caveira que eles botam lá para adorar. Espíritos de morte mesmo, capitã adoração. Então em tudo quanto é cultura. E a gente tem que ficar esperto com essas coisas e sempre se lembrar disso. Em algumas situações você pode sim estar confrontando esse tipo de coisa.
Você vai ministrar em alguém que tem, de repente, mesmo que não seja a síndrome do pânico em si, mas pensamentos recorrentes de morte, depressivo. Bota a mão na cabeça e repreende logo o espírito de morte. Espera vir uma voz e revela para você, igual a gente estava fazendo as dinâmicas ontem no congresso, né? Existe um espírito de morte. Não, você está vendo lá o sintoma, independente de você sentir ou não, já vai repreendendo logo de uma vez. Meus irmãos, quantas vezes a gente chega e faz algo assim e realmente manifesta, e realmente se mostra que tinha alguma coisa ali. Eu me lembro uma situação que eu estava ministrando numa moça. A família dela estava numa sala embaixo com os meus pais, e eu estava com a Jennifer, né? Porque quando é mulher, jamais, tá, homens, ministrem sozinhos nessas situações. E essa menina, ela ficou muito endemoniada. Eu já sabia que ela estava endemoniada, marquei um horário específico, fizemos preparação em oração. Eu não sei se eu já cheguei a comentar essa história aqui com vocês, mas como eu já contei muita história, né? Eu vou voltar e contar essa situação. Ela caiu endemoniada. Na verdade, antes de cair, ela rodou, ela rosnou, falou besteira, tentou ir pelos cantos da sala, tudo, aquelas coisas, um showzinho básico. A gente ficou, meus irmãos, acho que começamos umas 9 horas da noite, né? Foram 3 horas de ministração, porque já era um caso reincidente, um demônio muito resistente mesmo. E a gente mandava sair, não sai. Chegou uma situação que ela caiu. E ela encostada ali no chão frio, ela parou de fazer qualquer tipo de movimento. Não falava, não rosnava, não babava, não fazia mais nada, não ameaçava. Ficou em silêncio. E a respiração dela foi diminuindo. E a impressão que a gente tinha é que aquela menina tinha entrado em coma. Irmãos, 3 horas de ministração. Eu ajoelhado ali do lado dela, repreendendo, mandando sair. Na autoridade do nome de Jesus, sai. Teve um momento que a boca dela fez assim, ó. E como eu estava muito próximo, saiu uma voz de lá de dentro assim: eu estou levando ela embora. E travou a boca de novo. E ficou ali aquela situação. E eu percebi que realmente aquela menina ia morrer. E a gente foi orando. Eu pedi para a Jennifer buscar os meus pais, os pais dela. A gente juntou na sala. E outros estavam ali tentando ministrar. E aí, meus irmãos, me veio uma luz. Antes de eu sair de casa, eu estava estudando a respeito de libertação. Eu tinha conseguido um livro. Era o início, eu não tinha muita informação a respeito. A gente vindo de igreja muito tradicionalista, que não aprofunda em certos assuntos. Eu estudando a respeito, deu a hora marcada e eu não cheguei no ponto que eu queria, de descobrir algumas coisas mais sobre libertação. Eu virei para Deus e falei assim: Pai, não dá tempo de eu estudar mais, me mostra na palavra alguma coisa que eu preciso saber. E eu abri no Salmo 35, foi aí que eu descobri o Salmo 35, o Salmo de batalha espiritual, usado, né, em batalha espiritual, que é um salmo que, vamos ler, abre aí no Salmo de número 35. É só o início do salmo, a gente não lê ele todo, para vocês entenderem o que eu li ali na época. Eu tenho usado esse salmo, inclusive, em situações semelhantes, em ministrações. Salmo 35, 1 diz: contende, Senhor, ou seja, luta, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Pega do escudo e do pavês e levanta-se em meu socorro. Tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Olha a morte aí. Voltem atrás e se confundam os que contra mim intentam o mal. Seja como a moinha diante do Senhor, olha agora, e o anjo do Senhor os faça fugir. Irmãos, ali naquela situação, ela indo embora, eu me lembrei desse salmo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente teve até hoje situações de vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, tá? Mas pessoas despreparadas, com muito folclore na cabeça, e sem autoridade do Espírito Santo, perdem pessoas.
Pessoas morrem em situações como essa. Já vivi situações de uma menina endemoniada tentar arrancar os próprios olhos. É aí que a gente vira a mão para trás em nome de Jesus. Já vivi situações da pessoa tentar esganar a si mesmo com as mãos. E nesse momento ali, me veio esse texto na cabeça. Eu abri a Bíblia em cima dela. Não botei em cima dela não, tá? Que ela estava no chão, estava ali do lado. E fiz a leitura. Quando eu terminei de fazer essa leitura, a boca dela destravou. E a menina voltou à consciência, muito fraca, começou a sair a vozinha. Ela falava assim: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E todos nós começamos a cantar juntos. Gelada, gelada, gelada. A gente levantou, abraçou ela gelada, tremendo. Parecia que eu estava abraçando um defunto, meus irmãos. Mas graças a Deus, Deus deu a vitória. O que tinha ali instalado era um espírito de morte com muito poder sobre a vida daquela pessoa, porque, como eu disse, era uma situação reincidente da pessoa estar endemoniada, e demônio convidado, a situação é muito complicada, ele se acha o dono da casa mesmo, tá? Para você desalojar. Eles peitaram até Jesus, e ficaram enrolando para sair até com Jesus. Imagina com a gente. Mas não desistam, não dê o braço a torcer. Entenda que Jesus, com a morte e ressurreição dele, ele acabou com o poder daquele que tem o poder sobre a morte. E a gente vai encerrando aqui essa etapa do nosso curso, mostrando desde o início de onde Satanás veio, as etapas de queda dele, até finalmente a finalização, não é? Dele, dos seus demônios, dos seus seguidores, aqueles que escolheram seguir a besta, as bestas ao longo da vida, escolheram lutar contra o próprio Deus, não é? Simplesmente porque Deus, ele é justo. Amém? Próxima aula a gente continua o assunto de batalha espiritual, porque agora, com todo esse conhecimento na cabeça, a gente vai partir para as partes mais de aplicação, de orientações práticas e coisas assim. Eu quero saber se os irmãos têm alguma pergunta que gostaria de fazer. Temos ainda alguns minutos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta antes da gente encerrar a nossa aula? Se não, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Apesar de algumas adversidades que aconteceram, chegamos ao final dessa etapa, não é? Passamos alguns domingos sem aula. Graças a Deus estamos aqui. Vamos colocar de pé. Você que está aqui só para ter mais conhecimento, entendimento do assunto, pode ficar do seu lugar, vou orar por você também. Mas você que quer se envolver mais na batalha espiritual, ser usado por Deus em ministração a pessoas que precisam, saia do seu lugar, venha aqui à frente, que nós vamos orar de maneira mais específica a seu respeito. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque chegamos aqui na nossa aula 23, finalizamos esse módulo bíblico, e eu peço, meu Pai, que aquilo que a gente ainda não entendeu direito, com toda a humildade nós reconhecemos a nossa limitação de inteligência, de percepção e até de dedicação mesmo sobre esses textos, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor venha completar, e ao longo do nosso curso ainda, que o Senhor vá nos fazendo entender, nos traga à memória todos esses textos, meu Pai, para que o nosso entendimento seja pleno em Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir nesse momento por cada um desses, que se destacou, que está vindo aqui à frente como alguém que quer se colocar à tua disposição, para batalhar essa guerra, para ministrar sobre a vida de pessoas, que o Senhor os enriqueça com o dom de discernimento de espíritos,
Aqueles que já têm, que sejam aperfeiçoados nesse dom. Aqueles que ainda não têm, que recebam, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor proteja cada um deles. E proteja também a família de cada um deles. Da mesma maneira eu peço por aqueles que estão acompanhando as nossas aulas pela internet, meu Pai, em nome de Jesus, que essa oração também seja estendida a cada um deles, meu Pai. Eles não estão vindo à frente, mas diante do Senhor estão tomando um posicionamento espiritual. Que o Senhor também atenda essa oração com relação à vida deles. Eu peço nesse momento pelo restante do nosso curso, que o Senhor continue nos dando discernimento e orientação. No nome de Jesus. Amém.